pessoas que rompem sua vida com uma sutileza que você mal percebe, mas seus traços são profundos. Outros, por outro lado, chegam como um redemoinho, alterando tudo em seu caminho e deixando um vazio que leva tempo para cicatrizar. E quando eles saem, você fica com perguntas que parecem não ter uma resposta. Por que essa pessoa apareceu? Por que sinto uma conexão tão profunda? Como se a conhecesse antes. Por que, apesar da dor, é impossível para mim me afastar dela? Se você já questionou isso, então este vídeo foi feito para você. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais profundos da alma humana, o amor predestinado. E faremos isso não a partir do terreno de ilusões ou promessas vazias, mas através dos ensinamentos de um dos psicólogos mais influentes da história, Carl Gustav Jung. Vamos nos aprofundar em sua visão da alma humana e da profunda conexão entre os seres humanos para entender se aquela pessoa que ocupa seus pensamentos está em sua vida por destino ou como manifestação de uma ferida que ainda não cicatrizou. Jung nos ensinou que as pessoas que atraímos não são uma mera coincidência, mas um reflexo do nosso eu interior. Eles são projeções vivas daquilo que não reconhecemos, integramos ou curamos em nós mesmos. E quando nos conscientizamos disso, o amor deixa de ser uma busca desesperada para se tornar uma jornada de autodescoberta e crescimento interior. Este vídeo vai mudar sua perspectiva porque não falaremos apenas sobre o outro, mas sobre você, sobre os laços que você cria, as cicatrizes de infância que você ainda carrega consigo e que sem perceber você repete indefinidamente em seus relacionamentos. Veremos como essas feridas podem ser transformadas em portas para um amor mais consciente, livre e genuíno. Forneceremos ferramentas baseadas na psicologia junguiana para ajudá-lo a discernir se aquela pessoa que ocupa sua mente e coração hoje está lá para lhe ensinar uma lição importante ou para ficar ao seu lado. Faremos isso sem enfeites ou frases superficiais, com honestidade e profundidade, porque essa jornada é um caminho para a verdade do seu ser. Quero que você entenda algo essencial. De acordo com Jung, o amor predestinado não é algo que buscamos, é algo que se revela, mas só se revela se estivermos dispostos a olhar para dentro de nós mesmos. Porque a alma não se apaixona pelo outro, mas pelo que encontra de si mesma no outro. Esse processo pode ser uma iluminação profunda ou um confronto doloroso. Mas em ambos os casos é o despertar para um amor mais autêntico. Talvez você esteja assistindo a este vídeo hoje porque não pode deixar alguém ir, porque sente que há uma conexão além do tempo, da dor ou da lógica. Ou talvez você esteja começando um novo relacionamento e se perguntando se desta vez é diferente. Se essa pessoa é a única, se há sinais claros que confirmam o que você está sentindo. Este vídeo irá responder-lhe do fundo do seu ser. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo contém símbolos e energias que abrangem gerações, e que o amor verdadeiro nem sempre se manifesta como esperamos. Às vezes dói, te deixa desconfortável, desafia, mas sempre te convida a ser mais você mesmo. O primeiro sinal: evolução ou estagnação? Carl Gustav Jung disse que as almas são encontradas quando já fizeram o trabalho de se encontrarem. Essa frase não é apenas poesia. É verdade, é a base de tudo que vamos explorar aqui, pois a pergunta que muitos arrastam é: essa pessoa é para mim? Mas essa pergunta não pode ser respondida por ansiedade, medo ou vazio, só pode ser respondido a partir da consciência. Para Jung, o amor verdadeiro não é algo que acontece com você, é algo que revela você. Não é uma história mágica que cai do céu, mas uma consequência natural do processo de individuação, aquele caminho profundo e às vezes doloroso de se tornar quem você realmente é. Jung diz que não há despertar da consciência sem dor, porque o amor verdadeiro não te embala para dormir, ele desperta, não protege, confronta, não adoça, transforma. Portanto, a grande questão não é se essa pessoa é o seu destino. A questão é: o que está despertando em você? A primeira chave é esta: pergunte a si mesmo honestamente se esse relacionamento o convida a crescer ou deixa girando em círculos. Porque se há evolução, o caminho; se há estagnação, a ilusão. Jung ensinou que todo encontro significativo ativa um conflito interno. Porque a alma, reconhecendo-se no outro, quer se mover, quer se expandir. Se essa pessoa despertou em você partes que estavam adormecidas, se ela removeu feridas, vocações, sonhos, medos, não ignore. Você está na frente de um espelho. Não é uma garantia de que ele ficará, mas é um sinal de que ele veio para lhe ensinar algo. Há uma grande confusão que se repete com frequência: pensar que o que se destina será sempre harmonioso. Jung diria que isso é falso. O que está destinado pode machucar, pode desafiá-lo, pode quebrar suas estruturas mentais, porque não vem para agradá-lo, vem para revelá-lo. Jung escreveu uma frase poderosa: o que você nega o subjuga, o que você aceita o transforma. Em um relacionamento verdadeiro, muitas vezes o outro representa exatamente o que você evitou olhar. Não porque ele queira machucá-lo, mas porque sua própria presença
o convida a confrontar a si mesmo. O espelho das projeções. Vamos fazer uma prática. Feche os olhos, pense nessa pessoa. Que emoções emergem? Que versão de você aparece quando você está com ela? Que memórias do passado são ativadas? Seja honesto consigo mesmo. Você está vendo essa pessoa como ela é? Ou está projetando nela o que você precisa acreditar? Você está realmente amando-a? Ou está apenas tentando preencher um vazio? Jung disse que quando duas pessoas realmente se encontram, algo em ambas se transforma. Se você permanece o mesmo na presença de alguém, talvez você não esteja amando, você está repetindo. O amor não é conservação, é expansão, é movimento, é alquimia. Se você repete padrões e sempre acaba com pessoas diferentes que causam as mesmas feridas, você não está em um ciclo de destino, você está em um ciclo de projeção. Jung alertou algo crucial. Não se ilumine imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Você está disposto a olhar para essa escuridão com compaixão, com coragem, com amor próprio? Você está pronto para parar de procurar alguém para salvá-lo e começar a se resgatar? Porque o amor que transforma não vem quando você está procurando desesperadamente. Ele chega quando você não precisa mais dele. Vem quando você pode reconhecê-lo não por urgência, mas por clareza. A linguagem dos símbolos. Jung disse que a alma se expressa por meio de símbolos e que as pessoas que entram em nossas vidas não são exceção. Eles também são símbolos, representações vivas de processos internos que ainda não compreendemos completamente. E aí começa a verdadeira pergunta. O que essa pessoa simboliza para você? O que sentimos nem sempre é amor. Às vezes é apego disfarçado de desejo. Às vezes é uma ferida compartilhada que é silenciosamente reconhecida. Outras vezes é simplesmente o medo profundo da solidão. Aquele antigo vazio que procura ser preenchido a todo custo. Nesse ponto, Jung é claro e mais duro. Separação interna, distinguindo entre a alma que se expande e o ego que se agarra. Porque o amor destinado não clama, não exige. Ele tem a calma do que flui sem a necessidade de controle. Não tem a urgência do apego, mas a maturidade do que é escolhido conscientemente. E é aí que entra um dos conceitos mais poderosos de todo o seu trabalho. A anima e o animas. Dois arquétipos que vivem nas profundezas do nosso inconsciente, representando o masculino e o feminino, interiores independentemente do nosso gênero. Quando projetamos essas figuras internas em outra pessoa, sentimos que ela é o amor da nossa vida. Mas muitas vezes o que sentimos não é amor pelo outro, mas fascínio por uma imagem que não está integrada em nós mesmos. É por isso que Jung disse claramente: apaixonar-se nada mais é do que a projeção do inconsciente em outro ser humano. Nós nos apaixonamos não pela pessoa real, mas pelo espelho simbólico que ativa o que não sabíamos que vivia dentro de nós. Então, como você sabe se essa pessoa é real para você ou apenas uma projeção emocional? Há uma chave. Veja se você consegue vê-la com suas falhas sem perder o respeito. Veja se quando não atende às suas expectativas, você pode continuar a amar por compreensão e não por frustração. O verdadeiro amor da visão junguiana não se baseia na perfeição do outro, mas na aceitação radical de sua humanidade, sua sombra, sua luz e o reflexo que ele desperta em você. Sincronicidade e sinais. Agora vamos falar sobre sincronicidade. Jung cunhou esse termo para descrever aquelas coincidências tão exatas, tão impossíveis de ignorar, que parecem orquestradas por um propósito maior. Se essa pessoa apareceu exatamente quando algo dentro de você estava começando a se transformar, preste atenção. A sincronicidade é a linguagem da alma. Mas atenção! A existência de um signo não implica necessariamente um destino compartilhado. Às vezes a aparência de alguém não é uma promessa de amor, mas uma mensagem para o seu processo. E aqui vem uma das verdades mais importantes que podemos compartilhar. O amor verdadeiro não é perfeito, não evita a dor, não elimina o conflito, mas dá ferramentas para passar por ele com consciência. Não promete um para sempre, mas promete uma transformação para sempre. O amor destinado, do ponto de vista de Jung, não é o que te salva, é quem te acompanha enquanto você se torna o que veio fazer. Exercícios práticos para discernimento. Quero propor um exercício. Anote as 3 coisas que mais te machucam nessa pessoa. Depois, ao lado de cada um, escreva 3 qualidades que você pode desenvolver para não depender emocionalmente dessas feridas. Lá você começará a descobrir que o que mais te machuca não é o que a outra pessoa faz, mas o que você parou de se dar. Jung diz que tudo o que procuramos fora é um sinal do que ainda não cultivamos dentro. E se você aprender a ler esses sinais, o amor deixará de ser uma falta e se tornará um caminho. Uma das armadilhas mais comuns é confundir intensidade com conexão. Às vezes pensamos que alguém é nossa alma gêmea só porque desperta emoções poderosas em nós. Mas a intensidade pode ser apenas a ativação de um trauma não resolvido. E se você não fizer essa diferença consciente, você repetirá o mesmo ciclo com outro rosto, outro nome, mas com a mesma raiz emocional. O amor consciente não é uma chama que queima e consome. É um fogo que transforma.
que guia, que constrói. Um relacionamento destinado não é aquele em que tudo flui magicamente. É aquele em que ambos estão dispostos a olhar um para o outro com verdade, corrigir-se com humildade, sustentar-se mutuamente com ternura e crescer com liberdade. É uma relação onde não há máscaras, mas alma. Onde não há teatro, mas presença. Onde o amor não é implorado, ele é escolhido. A verdade sobre a dependência emocional. Ao longo deste vídeo não estamos dando fórmulas, estamos oferecendo caminhos. Porque não queremos que você viva de uma ilusão romântica, mas que desperte para uma verdade emocional. Essa verdade é simples, mas poderosa. Você não saberá se alguém é para você até que você seja para si mesmo. Até que você possa se sustentar, escolha a si mesmo, cuide-se, porque ninguém pode lhe dar o que você mesmo não sabe como se dá. Mesmo que hoje você esteja agarrado a alguém que não o escolhe, que não o vê, que não o honra, pergunte-se: honestamente isso é amor ou é medo de ficar sozinho? Estou procurando confirmação ou conexão? Eu quero que essa pessoa me diga que eu valho a pena porque eu ainda não acreditei por mim mesmo? Porque às vezes pensamos que o amor destinado é o que nos salva, mas o verdadeiro amor destinado não salva, ele acompanha. Ele caminha ao seu lado, ele não te carrega nas costas. E se você não sabe ao certo agora, se você está no meio do caos emocional, tudo bem. Jung disse que a vida só pode ser entendida de trás para frente, mesmo que seja vivida para frente. Portanto, não se culpe por não ter todas as respostas. Observe, ouça, aprenda, porque a alma não grita, sussurra. E somente no silêncio, sua verdade é ouvida. O processo de individuação no amor. Para fechar esta parte, quero deixar um desafio muito simples, mas revelador. Durante uma semana, toda vez que você pensar nessa pessoa, não se pergunte ela me ama, pergunte a si mesmo: estou crescendo com essa experiência? Porque nessa resposta está a verdade mais clara e profunda. Jung tinha um ensinamento que nunca devemos esquecer. A principal função de um relacionamento é nos ajudar a desenvolver a totalidade interior. E essa frase muda tudo. Porque não se trata de encontrar alguém que se encaixe perfeitamente em você. Trata-se de encontrar alguém que o ajude a se ver plenamente, mesmo naquelas partes que você mesmo quis negar. Quando Jung falou da alma, ele não o fez por fé cega ou religião, mas por psicologia profunda. Para ele, a psique tinha um propósito, uma direção evolutiva. E quando a alma precisar crescer, atrairá exatamente as pessoas que tornam isso possível. Mesmo que doa, mesmo que confunda, mesmo que mexa com tudo. É por isso que o amor destinado não é aquele que evita o conflito. É aquele que os confronta com aquelas partes que vocês não integraram. É esse vínculo que o impulsiona a curar, a reconfigurar sua maneira de amar, a entender que o que você mais deseja no outro talvez seja o que você mais precisa cultivar em si mesmo. Os sinais do amor consciente. Então, se você se encontra em um relacionamento hoje onde não há respostas fáceis, onde você sente que algo dentro de você está se transformando, não fuja. Observe, ouça, aprenda, porque talvez, apenas talvez, você esteja em um relacionamento destinado não pelo que o outro representa, mas pelo que você é chamado a descobrir nesse espelho. Jung acreditava no propósito emocional. Para ele, nada que tenha um impacto profundo em sua vida acontece por acaso. Tudo que o abala emocionalmente, seja o início de um amor inesperado ou um rompimento devastador, tem uma raiz escondida no fundo do inconsciente. O que vem para te mostrar algo, e se você não aprendeu o que essa experiência quer lhe ensinar, a vida paciente e persistente repetirá para você. Os nomes mudarão, os rostos mudarão, as circunstâncias mudarão, mas o fundo será o mesmo repetidamente até você acordar. É aqui que vale a pena mencionar que nossos vínculos mais importantes na vida adulta têm uma conexão direta com a infância. Se você cresceu com uma figura ausente, excessivamente crítica ou incondicionalmente complacente, é provável que esteja, sem saber, procurando a mesma dinâmica em seus relacionamentos atuais. Mas Jung foi mais longe. Ele falou não apenas dos vestígios do passado, mas do eu. Aquele estado de totalidade para o qual todo ser humano é chamado a caminhar. Para ele, o amor destinado não é simplesmente uma repetição de velhas deficiências. É também um farol, uma direção. Não para completar o que falta, mas para despertar o que dorme. A sombra nos relacionamentos. O problema é que muitos ficam presos em projeções e não avançam em direção à integração. Eles se apaixonam não pela pessoa, mas pelo que ela representa para o seu inconsciente. E assim eles repetem, sem saber, as mesmas feridas com diferentes atores. Jung insiste: a solidão não vem de não ter alguém por perto, mas de não ser capaz de comunicar o que é importante para alguém. Esse é um dos termômetros mais reveladores para saber se um relacionamento faz sentido. Posso comunicar meu mundo interior aqui? Posso ser visto não apenas na minha parte brilhante, mas também na minha sombra? E por falar em sombra, Jung nos deixou um dos ensinamentos mais poderosos de toda a psicologia profunda.
A sombra não é apenas o negativo, o escuro, o indesejável. A sombra também é o reprimido, aquilo que você não se permitiu olhar. Aquilo que quando surge traz à tona uma versão de você que você não entende. Que partes de você são ativadas neste relacionamento que você não enfrentou antes. Você se torna mais ciumento e inseguro. Mais controlador, complacente. Então essa pessoa não veio apenas para te amar. Ela veio para apontar o que ainda precisa de atenção dentro de você. Nessa perspectiva, o amor destinado não é uma história romântica perfeita. É um espelho brutalmente honesto que força você a se perguntar: quem sou eu quando estou com essa pessoa? Estou crescendo ou estou me perdendo na tentativa de me encaixar? Diferenciando o amor maduro e imaturo. Como disse Erich Fromm, o amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: eu preciso de você porque eu te amo. E Jung complementou essa visão com sua teoria da individuação. Porque o verdadeiro amor não é fusão, não é simbiose, é encontro, é caminhar juntos, sem deixar de ser você mesmo. Se você precisa que o outro sinta que você é digno, você não está amando, você está dependendo. E o amor destinado nunca floresce da dependência. Então, como você sabe se essa pessoa é para você? Faça a si mesmo esta pergunta: sou uma versão melhor de mim mesmo quando estou com essa pessoa? Mesmo quando estamos discutindo, porque a alma não está procurando um parceiro perfeito. A alma está procurando um relacionamento real que possa sustentar a verdade. Mesmo quando isso deixa desconfortável, mesmo quando dói. Jung também nos falou sobre o poder dos arquétipos. Esses símbolos universais que residem no inconsciente coletivo. Há amores que parecem vir de outra vida, como se seu significado fosse maior do que você pode compreender. Não o subestime, mas também não os idolize. Às vezes uma conexão intensa só vem para você aprender a deixar ir. Nem todas as almas que tocam a sua estão destinadas a ficar. Alguns vêm para lhe dar a última lição antes de fechar um ciclo. A história de Andrés. Um exemplo vívido. Deixe-me contar a história de Andrés, um jovem de 29 anos que morava em Bogotá. Seu encontro com Lucia não foi acidental. Foi pura sincronia. Ela apareceu em uma livraria no centro da cidade, quando ele estava começando a questionar tudo o seu trabalho, seus relacionamentos, seu propósito. Os primeiros dias foram vertiginosos. Saídas improvisadas às livrarias do centro, cafés escondidos onde as conversas duravam até às 3 da manhã, falavam da alma, dos sonhos, das feridas abertas e daquelas que ainda não sabiam nomear. Ela tinha uma clareza sobre Jung que parecia quase mística para Andrew. Uma noite, enquanto a cidade dormia, Lúcia olhou para ele e disse: você acha que está me conhecendo, mas o que está vendo em mim é sua própria projeção. Essa frase o confundiu e ao mesmo tempo o fez se apaixonar. Mas com a mesma velocidade com que tudo começou, algo começou a rachar. André se sentia cada vez mais ansioso, menor, mais carente. Toda vez que Lucia ia embora, mesmo que por algumas horas, ele desmoronava por dentro. Ele não entendia como podia se sentir tão vulnerável a alguém que não o machucava, mas que também não ficava. Um domingo à noite, depois que ela cancelou um compromisso sem muita explicação, André se trancou em seu apartamento. Eu estava sozinho com a chuva marcando o ritmo nas janelas. Ele reabriu o livro que ela lhe emprestara. Memórias, sonhos, pensamentos de Carl Jung. E ali, entre sublinhados e notas marginais, ele encontrou uma frase que antes passava despercebida: o que você nega o submete, o que você aceita o transforma. Era como uma luz no nevoeiro. Pela primeira vez ele entendeu que sua dor não era por Lúcia, era pelo que ela ativou nele. Ela não era sua tempestade, ela era seu espelho. Naquela noite, Andrés não conseguiu dormir. Ele ficou em silêncio, observando seu reflexo no vidro embaçado. Ela pensou em sua infância, na distância emocional de sua mãe, naquela necessidade de fazer algo extraordinário para merecer amor. E ele escreveu em seu caderno: estou procurando o amor como se tivesse que merecê-lo, não como algo que mereço existir. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Não ligaria para ela. Não por orgulho, mas porque pela primeira vez ele precisava estar consigo mesmo. Ele caminhou sem rumo, atravessou a Avenida Circunvalar e parou em frente ao Parque Nacional. Respirou fundo e entre o barulho dos carros e o cheiro da terra molhada, sentiu algo novo: quietude, paz, presença. O processo de cura. Os dias se passaram. Não houve mensagens dele ou dela. No kumikudu. Depois se tornou uma espécie de ritual silencioso. Andrés começou a terapia, pegou seus diários, sonhou com trens, com elevadores infinitos, com portas que se abriam para paisagens desconhecidas. Seu terapeuta, um homem sereno chamado Manuel, explicou que seu inconsciente o estava guiando, que ele estava pronto para se encontrar. E um dia, sem planejar, ele cruzou o caminho de Lucia novamente. Foi em uma livraria no centro, a que ambos costumavam frequentar.
Ela estava folheando um livro de poesia. Quando ela o viu, ela sorriu ternamente para ele. Como você está? Ele perguntou. Andrés respirou, olhou para ela sem ansiedade, sem necessidade e respondeu: aprendendo a me conhecer. Estou apenas começando. Eles conversaram por alguns minutos, sem drama, sem reclamações, sem a necessidade de explicar tudo. Apenas presença. Apenas um adeus silencioso, quase sagrado. Não havia vazio por dentro, havia gratidão. Porque ele entendeu, com a serenidade de quem despertou, que nem todos os amores vieram para ficar. Alguns vêm para te devolver. Com o tempo, Andrés começou a escrever. Ela abriu um blog anônimo onde compartilhou suas reflexões sobre a alma, os laços, a sombra. Suas palavras começaram a tocar os outros. Pessoas desconhecidas comentaram que se sentiam vistas, que encontravam em seus textos algo que elas mesmas não sabiam dizer. E aí ele entendeu outro ensinamento profundo de Jung. Quando você integra sua sombra, você se torna um remédio para os outros. A integração final. Certa manhã, entre papéis velhos, encontrou uma frase escrita em tinta azul, com a própria caligrafia de Lúcia. O que vês em mim é o que não quiseste ver em ti mesmo, sorriu. Não com nostalgia, com compreensão. Porque agora eu entendi. Lúcia não era seu final feliz. Ela era sua figura arquetípica. Ela era a representação viva de sua alma, seu feminino interior. Não era uma história de amor romântica, era uma história de evolução, uma história junguiana. Ele não andava mais por Bogotá procurando rostos que se parecessem com os dela. Caminhava reconhecendo em cada rua, em cada café, em cada nuvem sobre Monserrate uma parte de si mesmo. A cidade não era mais um palco externo, era um espelho simbólico. E ao longo dos meses outra pessoa apareceu. Não era uma história épica, não era uma paixão que o dominava. Foi calma, autenticidade, clareza. E é por isso que era real. Porque, como disse Jung, o amor não é ser possuído pelo outro. É um espaço onde ambos podem ser livres. E Andrés entendeu algo vital. O verdadeiro destino nunca foi Lucia. O verdadeiro destino sempre foi ele voltando a si mesmo.